Olá pessoal, sou Ricardo Azeredo e nesse vídeo aqui a gente vai continuar a configuração do Django que a gente fez no tutorial parte 1. Caso você não tenha visto o tutorial, eu recomendo que você clique aqui no vídeo que vai aparecer aqui na tela, assista ele todo, faça as configurações ali e depois volte para cá para poder configurar, ok? Então vamos lá pessoal, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? A gente vai criar um novo app, né, chamado Loja, tá? Nós vamos adicionar ele ao nosso projeto, né? Vamos também criar templates para ele. Vamos criar também uma rota, né, no caso, específica para ele e deixar a rota global, né, ali do projeto só mesmo para receber os comandos, né, dessas e outras rotas, né? Explicarei com mais calma sobre essa questão. E também a gente vai criar o template global, a pasta static, onde a gente vai adicionar o CSS, o Bootstrap e o JavaScript. Dentro desse vídeo eu não vou fazer o JavaScript, vai ficar para um próximo vídeo. Mas a pasta static tem essa configuração. Então vamos lá, vamos começar aqui, né, no nosso projeto. Estou aqui com o nosso VS Code aqui instalado. Vou chamar aqui o meu terminal, né? Fazer uma limpeza aqui. E vou rodar, verificando aqui também, né, que eu estou no ambiente virtual, né? Eu vou ir dentro da pasta e-commerce, essa pasta aqui onde tem o manage.py, tá? É importante esse detalhe para que não dê erro. Então aqui eu já vou digitar Python management.py e vou criar um aplicativo, Start App, chamado Loja. Ok? Criamos aqui o nosso aplicativo Loja, né? Ele já aparece aqui para a gente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é adicionar ele na minha lista de aplicativos, tá? Que está aqui no Settings, aqui no Core, né? No caso, pasta do projeto, Set. Na aula passada, a gente configurou categoria dessa forma, e nessa aula a gente vai configurar a loja somente dessa forma aqui, tá? Mas por que isso funciona? Claro que funciona, pessoal. Eu vou explicar o porquê que funciona. Se eu vier aqui em loja, né, apps e loja config, essa classe, ela tem um atributo chamado name, cujo valor é loja. Então, esse atributo aqui, aliás, esse valor aqui desse atributo name, ele aponta para essa aplicação, tá? E é por isso que eu posso só colocar a loja aqui, sem problema nenhum, beleza? Vou salvar, né? Que já está salvo. Então vamos lá. Fechar aqui o nosso settings, né? Vou fechar também aqui o nosso app. A gente percebe que essa tela aqui, principal aqui do Django funcionando, ela ainda continua ativa. Se eu der um atualizar aqui, não, deixa eu só, faltou aqui só rodar o meu Python Manage, o meu servidor, né? Python Manage.py run server. Obviamente, o servidor tem que estar funcionando e aí, ó, volta a funcionar novamente, tá? Só que, pessoal, eu não quero deixar o Django somente nessa página. Não faz sentido nenhum ele ficar somente nessa página. Então a gente vai começar mandando uma mensagem para a tela inicial, né? E quebrar a maldição, né, do Hello World, né? Então a gente vai vir aqui em Views, tá? A nossa view aqui de loja, a gente vai utilizar esse app aqui para isso. E nós vamos criar uma função. Aliás, antes de criarmos uma função, nós precisamos trazer de Django.http dessa biblioteca, a gente quer importar o http response, tá? Esse cara aqui, para a gente poder fazer essa mensagem.
Aqui a gente vai criar um def, uma função, né, com a expressão def home, vamos chamá-la de home, passar requisição, né, request por parâmetro, vamos retornar e a gente vai retornar exatamente a mensagem, né, através da classe HTTP response. Nós vamos colocar aqui olá mundo só para a gente quebrar a maldição, beleza? Salvei aqui, só que aqui ainda, pessoal, não estará funcionando o a nossa mensagem não vai ser enviada para a tela. Se eu atualizar aqui, continua a mesma coisa. Isso porque, pessoal, aqui na URLs, que é o meu caminho de rota, ele não aparece nada mencionando essa página. Então, para isso, nós vamos ter que fazer o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui, pegar o PF, vou botar aqui ele em branco, vírgula. E aí, pessoal, eu preciso fazer algumas coisas aqui, ó. E se a gente reparar bem, o Django ele traz umas opções aqui. E nesse caso nós vamos usar essa aqui, que é chamar a função, né, da view, tá? E aí temos o primeiro passo aqui, que é importar do meu aplicativo as views. Então vamos fazer isso, ó. From, qual é o meu aplicativo? Loja, import, views. Então aqui, ó, já estou importando. Aqui embaixo eu vou chamar views, tá? Quem que aparece lá, ó? Home, tá? E eu preciso passar dar um nome para essa rota aqui. Essa rota vai chamar nome, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para não ficar bagunçado, beleza? Salvei. E aí, pessoal, quando eu volto aqui, ó, e atualizo, olha aqui que me aparece. O Olá Mundo, que a gente escreveu lá na view, tá? Nesse momento aqui, pessoal, nós estamos só mandando uma mensagem, nós não estamos trabalhando HTML, nada desse tipo, tá? É somente uma mensagem. Então a gente vai modificar isso daqui, né, para a gente poder, para que possamos, né, no caso, chegar a trabalhar com HTML aqui dentro, CSS, tá? Então vamos voltar de novo aqui na Views, tá? Antes disso, eu vou criar dentro da minha pasta loja, vou fechar aqui Core, que dentro da pasta loja eu vou criar uma pasta chamada Templates. Essa pasta, pessoal, por padrão, lá no arquivo Settings do projeto, né, o arquivo de configuração, se a gente descer aqui embaixo, a gente vai ver que tem uma listagem aqui de templates, tá? E nessa listagem ele traz aqui um dicionário, né? Nesse dicionário a gente tem a chave dir com valor vazio. Por padrão, o Django ele vai olhar para pastas templates que estão dentro dos aplicativos, tá bom? Então, assim, se a gente olhar até aqui na próxima chave, né, que é appdirs true, ou seja, ele está olhando para dentro dessa pasta aqui, ó, no caso do aplicativo loja, da pasta template. Então, por padrão, ele olha para cá. Mesmo ele não criando essa pasta, ele olha para cá. E por que, que ele não criou? Aí eu não sei responder. Mas vamos lá. Voltando aqui para essa parte, né? A gente vai abrir aqui um novo arquivo. Eu, particularmente, eu gosto de dar um nome do aplicativo numa pasta anterior, né, ao nome do arquivo HTML. Então, por que disso? Porque fica mais fácil, por exemplo, identificar de onde aquele arquivo está saindo. Tá? Isso é uma organização minha, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou criar a pasta loja,
barra index.html. Opa, HTML. Então aqui eu estou criando o meu arquivo HTML, né, junto com a pasta, só pedindo aqui para criar um arquivo. E o VS Code ele traz essa vantagem para a gente para ganharmos produtividade. Eu clicando aqui no Enter, você perceba que que foi criada uma pasta e o arquivo index aqui dentro. Vou também utilizar o snippet do VS Code, digitando HTML 2.5. Ele traz essa base aqui já pronta. Vou colocar aqui, botar aqui um texto no title chamado e-commerce, tá? E para a gente acabar aqui fazer a nossa ligação, eu vou colocar aqui escrito loja mesmo, tá? Salvei. Agora vou voltar lá na view, tá? Vou tirar esse cara aqui. Vou tirar ele aqui. Não vou precisar dessa importação mais. E o que, que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar trazer esse método aqui chamado render, tá? No caso aqui ele é uma função, né? Enfim, essa função render, ela vai construir a página HTML no nosso navegador, tá? Mas para isso eu preciso passar a requisição, né, que foi passada por parâmetro. Tenho que chamar a views.home. Perdão, aqui não, desculpa. Aqui não é a rota. Aqui eu tenho que chamar o arquivo, no caso do template, que é loja.index.html, tá? Por hora, a gente vai deixar ele assim. Nós não vamos colocar nenhuma informação vindo do banco de dados dentro do nosso HTML. Por enquanto, a gente só está montando ele dessa forma, ok? Então, seguindo aqui, aqui a gente já tem a rota já está colocada aqui. Deixa... Faltou mais alguma coisa? Vamos ver, vamos testar aqui. E não, praticamente ele trouxe o loja aqui para a gente, tá? Então, já estamos, né, rodando aqui, nosso HTML dentro da nossa página, ó. Se a gente clicar aqui no inspecionar, a gente consegue verificar isso, ó. Inclusive aqui no body, está aqui o nosso H2 loja, beleza? Então, fechando aqui, vamos voltar para melhorar a nossa arquitetura aqui, que é o seguinte, a gente vai vir aqui em loja, tá? Nós vamos criar um novo arquivo, né, chamado urls.py. O que que esse arquivo vai fazer? Ele vai tratar das rotas do meu aplicativo loja e vai aparecer aqui de outra forma, tá? Vou aproveitar aqui, essa parte aqui, eu vou copiar esses caras aqui e vou colar lá no meu URLS loja. Só fechar esses aqui. O que que a gente vai o que que eu vou fazer aqui, Vou apagar esse path aqui, porque eu não preciso dele, tá? Vou, por hora eu vou deixar assim. E eu tenho que alterar aqui, o meu, apagar esse daqui, e eu preciso alterar essa minha configuração. Se olharmos de novo aqui para a parte de esse comentário aqui, né, essa instrução aqui que o Django já trouxe para a gente pode incluir um outro arquivo, né, o URLS config, ou seja, a configuração de rota. Um outro que não seja esse. Então ele diz aqui, eu tenho que importar o include, tá? De Django URLS, ou seja, esse aqui já é o Django.urls. Já vou incluir aqui o include, tá? Que ele está falando aqui. E o próximo passo, eu vou criar o arquivo path, vou passar sem parâmetro aqui, vazio, né? Ou seja, isso aqui é
o caminho após o endereço do site. Por exemplo, eu tenho aqui o meu site ricoazeredo.dev.br barra. Se eu não colocar nada aqui, ele vai ficar na página principal. Eu poderia também colocar assim, ó, loja barra. Aí, nesse caso aqui, eu teria que botar o endereço do meu site barra loja, tá? Mas eu quero que fique na página principal nesse momento. Então, beleza. Botando na página inicial, o que eu vou fazer? Eu vou incluir o arquivo que criamos de rota lá da loja, que vai ser o loja, que é o nome da pasta, URLS, que é o nome do arquivo. Beleza? A partir daqui, ele vai começar a olhar, essa rota vai apontar para cá, para o loja URLS, que está aqui, esse meu arquivo aqui, e aí vai continuar fazendo as mesmas coisas. Se eu vou abrir aqui até o terminal para ver se está tudo ok, está tudo ok, vou vir aqui na página aqui para abrir, e continua a mesma coisa. Só para a gente também modificar aqui, para a gente ver se realmente está tudo ok, vou colocar uma tag P e vou botar aqui, ó, este é o site da loja, tá? Vou botar um texto qualquer aqui. Fechei aqui, ó, vou atualizar e olha lá, ele trouxe exatamente o que eu escrevi lá no HTML. Então, concluímos que o nosso sistema está mais organizado e o HTML está funcionando de forma correta e a gente consegue fazer essa alteração, beleza? Só que, pessoal, a gente pode melhorar ainda mais o nosso sistema. Digamos aqui, ó, se a gente voltar aqui no HTML, vou fechar algumas páginas aqui. Se a gente voltar aqui no HTML, a gente vai perceber que, basicamente, tirando esse trecho aqui, todo o resto vai se repetir em todas as páginas. Concordam comigo? Por exemplo, se eu tenho uma página contato, se eu tenho uma página de cliente, tudo isso vai ser refletido, vai ser repetido, melhor dizendo, aqui no nosso HTML. Todas as páginas HTML vai ter que ter esse corpo aqui. Para a gente não ter que ficar copiando e colando cada linha do HTML aqui, e pior, se a gente precisar alterar, por exemplo, uma logo no header, por exemplo, a gente não vai ter que fazer de um em um. Entendeu? Imagina só, no início, tudo bem, a gente tem, sei lá, 5 páginas, ok. Mas daqui a um tempo, quantas páginas será que o nosso sistema terá? Às vezes pode ter 50, enfim, 30, 40, 50 páginas ou até mais, conforme o projeto vai crescendo. E aí eu digo para vocês, será que entrar em cada uma delas e trocar logo é uma melhor forma que a gente poderia ter? Não, a gente pode fazer isso melhor. Então, a gente vai criar aqui, para começar a fazer isso, um arquivo chamado base HTML, só que ele vai ficar numa pasta template, que vai ser uma pasta considerada um template global. Para isso, a gente vai precisar fazer aqui algumas alterações. Vim aqui na raiz do projeto, né, eu vou criar essa pasta templates, e tem que ser escrito dessa forma, tá? Tanto aqui quanto dentro aqui do aplicativo, tá? Tem que ser escrito dessa forma. Para que essa pasta aqui funcione, eu preciso vir aqui no arquivo core, na minha pasta core, né, que é o arquivo principal do projeto. Aqui no arquivo settings, aqui em template, lembra que eu falei que aqui nessa chave aqui de por padrão, ele vai olhar para dentro do app se ela estiver vazia? Sim. Então a gente tem que fazer uma alteração aqui, ó, para que na raiz ele consiga olhar a pasta que nós criamos chamada template.
Então ele vai olhar primeiro para essa pasta, para o que está dentro dessa pasta aqui, né, que a gente vai criar o nosso arquivo base.html, e depois a gente tem que configurar para que esse base HTML apareça em cada página criada por nós. Vamos criar aqui o arquivo base HTML, né, base.html, e vamos fazer aqui umas modificações. Por exemplo, isso aqui, ó, cabe o head, o doctype, o HTML, isso vai aparecer em todas as páginas. Então, eu vou recortar aqui e vou colar ele aqui, tá? E o fechamento também aqui, ó, vai aparecer em todas as páginas. Então, vou dar um espaço aqui e vou colar ele aqui. Vou salvar esse e vou salvar aquele. Provavelmente, aqui a gente não vai ver nenhuma mudança específica, se a gente olhar aqui, vai continuar a mesma coisa. Ele deu só uma subida aqui, mas eu já não estou com HTML que eu estava trabalhando da outra forma. Para a gente ajustar isso, tem uma notação de template em Python, que é o chaves, porcento, chaves para fechar. Essa notação aqui, deixa eu só aumentar aqui, ó, essa anotação aqui, ela vai fazer com que a gente rode alguns arquivos do Django aqui dentro. Como, por exemplo, ó, eu quero criar um bloco de título, tá? Criei o bloco title aqui. Eu preciso fechar esse bloco, tá? Isso aqui é uma recomendação, ó. End block. Tá? E eu tenho que repetir ele dessa forma nos outros arquivos que forem chamando ele. Também aqui dentro, eu vou criar um bloco de conteúdo, que é o block content. Não precisa dar essas linhas, mas para ficar didático, eu coloquei aqui para vocês e vou fechar esse bloco aqui. Só isso aqui, pessoal, não resolve ainda a nossa questão. Então, para que isso, deixa eu só trocar aqui para PTBR, né? Para linguagem do HTML. Mas voltando aqui, ó, para a gente reproduzir, a gente precisa vir aqui no arquivo index.html de loja. Eu vou estender a base, tá? Ó, vou fazer estender o base aqui. O que significa isso? Eu vou começar a rodar o base aqui dentro. Tudo que está dentro do base vai rodar aqui dentro. Vou criar um título aqui, ó. Deixa eu só alterar aqui também, que ficou faltando colocar uma espécie de traço aqui, só para enfeitar, tá? Aqui eu vou introduzir o título, tá? Que é o block title. Opa, não pode ser, tem que ser escrito da mesma forma, tá? E vou colocar aqui, ó, página inicial. Só para trazer, pessoal, o seguinte, eu eu quero eu quero que todas as páginas tenham lá na guia, lá em cima, o nome delas aparecendo com um traço e-commerce, que é a nossa marca aqui da nossa loja virtual. Tá? Vou salvar aqui, né? Tem que fechar o bloco, né? Não esquecer. E aqui, ó, esse pessoal aqui é o nosso conteúdo, tá? Isso aqui é o nosso conteúdo. Então a gente tem que criar aqui o bloco do conteúdo, que a gente criou lá no template. Block content. E ele vai fechar exatamente onde a gente parar aqui o nosso, de adicionar nosso conteúdo. Tá? End, block, vou fechar aqui. Com isso, pessoal, até vou colocar aqui vou criar aqui um navbar, só para a gente ver. Ó, vou criar o header, criar o cabeçalho, vou botar aqui o H2
H3 como logo, tá? Por enquanto eu vou deixar só isso aqui. E aí, ó, para a gente verificar se tudo correu bem, primeiro eu vou abrir o terminal aqui, que o terminal sempre traz alguma informação. Por enquanto ele está ok. E vou rodar. Deixa eu só salvar esse aqui, que eu esqueci de salvar. E vou rodar aqui, ó. Opa, escrevi um errado aqui, ó. Deixa eu verificar quem que eu escrevi errado aqui. Deixa eu só fechar esse aqui, vamos ver, ó. Invalid block tag, block, escrevi errado, né? E aqui ele vai me dizendo algumas informações. Deixa eu só minimizar aqui um pouco para poder enxergar. E aqui ele tem algumas configurações aqui, ó. Aliás, tem algumas informações aqui, ó. Linha 2. Eu esqueci. Tá, vamos ver aqui onde que é, ó. Na View Home, né? Provavelmente, ó. Eu coloquei aqui nesse cara aqui, ó. Aqui, ó. Tá errado. Linha 2. Tem que botar dessa forma. E acontece isso mesmo, pessoal. De vez em quando aparece algum problema desse tipo. Rodando, olha só, a logo apareceu aqui, o título loja e aquele parágrafo, ok? Então, aqui a gente acaba de criar o nosso template global que a gente pode reproduzir para vários locais, o mesmo código, né, HTML, e se eu precisar mudar a logo ou inserir alguma coisa aqui, eu venho só nesse arquivo, né, e faço alteração, e quando salvar, ele vai espelhar, ele vai reproduzir isso para outras páginas que estão chamando ele, tá? Por exemplo, toda página que chamar base.html, se eu trocar a logo, vai refletir isso. Eu vou alterar uma única vez e vai refletir isso em todas as páginas, ok? Então vamos seguir aqui, a gente pode fazer uma modificação aqui também, que eu acho bem interessante. Vou fechar aqui o core, vou fechar, vou deixar só no template aqui. E aqui em template eu vou criar uma pasta chamada components. Opa, esqueci que apertei o enter antes. Vamos lá, components. Eu vou botar assim, ó, underline, header.html. Deixa eu ver. Aceitou não? Não, não aceitou. Deixa eu ver aqui que parou aqui meu. Deixa eu só apagar aqui, que ele deu um problema aqui. Eu acabei dando um mole aqui na situação. Então vou criar um novo arquivo, né? Vou botar como components barra underline header.html. Agora sim ele cria. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou desconfigurar aqui. O mouse parou. Vou desconfigurar aqui o seguinte. Eu vou pegar esse header aqui, tá? E agora está bem, bem, bem tranquilo, né? Não tem muita coisa, mas a gente sabe que a gente vai botar link aqui dentro. E isso pode crescer, e essa página base também pode crescer. Então vou copiar esse daqui e vou colocar ele aqui, tá? Para liberar espaço lá no base e deixar esse arquivo aqui como um arquivo responsável pelo HTML do meu cabeçalho, tá? Logo, links de navegação, se ele for expandindo para ser aquelas navegações drop-down, né? Isso daqui fica aqui, armazenado aqui, e não poluindo aqui no base. E para a gente chamar esse arquivo aqui, o header, né, o cabeçalho, a gente vai usar uma notação aqui e a palavra reservada chamada include, que vai incluir, tá? Vai incluir quem? O components barra underline header, né? Coloquei header.html. Salvei aqui
E quando eu volto aqui, ó, deixa eu abrir o meu navegador aqui, vamos ver se ele está ok, provavelmente está. Então vamos procurar aqui, página inicial, atualizando, ó, tá tudo certo. Tá? Vamos botar aqui, ó, agora, só a título, né, de da gente ver a alteração. Vou colocar aqui a minha guia Navbar para criar já os links. E por enquanto eu vou criar 2 links, né, eh, usando a tag A, né. Vou botar aqui o snippet aqui do VS Code, se eu fizer isso ele cria para mim duas tags As aqui com os href. Vou botar aqui página inicial por enquanto e vou colocar aqui o sobre nós. Opa, nós. Só que esses dois links aqui, ele não terá, é, ele não vai ter os links, tá? Ele não vai ter os links aqui aparente. Então vamos lá, o que que a gente pode fazer aqui, ó? Primeiro era só mesmo para a gente ver, né? Eu salvei aqui, ele já vai aparecer para a gente aqui embaixo, tá? Depois a gente vai trabalhar essa questão de links para chamar as páginas. Mas vamos lá, vamos fechar aqui por enquanto, vamos fechar o base. A gente já criou aqui a nossa logo, nosso, a nossa parte aqui de cabeçalho. A gente pode até criar o sobre nós aqui. Acho que a gente vou fazer isso aqui logo. Então vamos lá, o template, eu vou vir aqui em loja e eu vou criar o template sobre nós. Ponto. Vou tirar o traço sobre nós. Ponto .html, tá? Estou escrevendo dessa forma, somente para ficar mais acessível. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no index. Eu vou estender de quem? Base.html, ou seja, eu já estou começando a trazer o HTML para cá. Vou fazer a seguinte forma, vou botar o bloco, para escrever certo, bloco de título, fechar aqui, cadê o... Fechei aqui, vou botar sobre, tá, letra maiúscula, sobre nós, e vou fechar aqui o nosso bloco aqui. Criei esse daqui. Vou criar meu bloco de conteúdo. Vou botar aqui, block content. Block content. Vou botar aqui um H3 escrevendo sobre nós. Vou botar um P aqui só para a gente escrever alguma coisa. Desenvolvimento de sites com Python. Vou botar só isso aqui. Estou muito inspirado para escrever muito. Só para também ser didático e rápido aqui. Vou fechar o bloco, né? Tem que escrever certo. Deixa eu ver. Tudo certo aqui. Beleza. Vou salvar. Só isso aqui não é o suficiente. Eu tenho que vir aqui na minha views, criar uma função chamada sobre nós. Aqui eu posso botar um underline, né? Botar aqui o request. Botar um return. Render. Passar o request, que é a requisição, e chamar o template, que está em loja, barra, sobre nós, ponto, html, tá? Aqui eu errei que eu botei um ponto e vírgula, 2 pontos, salvei de novo. Então aqui eu já fiz, não, falta a rota, né? Falta a nossa rota aqui, que eu preciso botar aqui, ó, path. Aqui eu vou botar sobre nós, desse jeito aqui, pode ser tudo junto, tá? Quem vai ser? Vai ser a view
views, ponto, se a gente botar aqui, ó, a gente tem a home e a sobre nós, sobre nós. Se a gente olhar aqui, ó, tem que estar escrito da mesma forma, ó. Vou copiar e colar, só para a gente ver. Ó, copiei e colei, vírgula, qual o nome, name, botar sobre nós, tudo junto, sobre nós. Salvei. Então agora, a partir de agora, eu consigo manipular, né, essa essa rota aqui. Ele está dando um errozinho aqui que eu não botei uma vírgula aqui. Precisa ter uma vírgula, lista, né? E se eu clicar aqui, ó, tá tudo normal. Se eu vier aqui botar sobre nós, não, acho que eu escrevi errado. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. View sobre nós, é sem traço. Então, sem traço. Não, sobre nós. Deixa eu voltar aqui na view para ver como é que eu coloquei. No RLS. Botei o traço, botei o traço. Faltou o traço. Então, vamos botar o traço aqui. Sobre nós. Tá, ele está falando que não existe base HTML. Ah, tá, faltou HTML. Botei HTML. Beleza. Já descobrimos aqui o erro, vamos lá, ó, e veio, ó, sobre nós, desenvolvimento de site. O header tá igual, só alterou aqui o conteúdo conforme nós falamos, tá? O que que a gente pode fazer aqui, ó, no header, para a gente navegar por aqui, ó, que aqui a gente não está tendo nada. Então vamos vir aqui no header, tá? Deixa eu só fechar algumas coisas aqui no header, e nós vamos colocar assim, ó, para fazer o link de forma dinâmica no Django. Vamos entrar aqui, escrever o URL e pegar o nome das rotas, no caso o nome home aqui, e aqui, ó, vou colocar a URL que a gente colocou sobre nós. A gente só conferir aqui no view, cadê a view? View não, na URLS, ó, sobre nós aqui e home, tá? Eu preciso ser esses nomes aqui para poder ele linkar aqui. Se eu voltar aqui, ó, vou atualizar, eu vou clicar em home, ó, site, este é o site da loja, e clicar aqui o sobre nós, ele vai trocar a página, ó. Podemos até ver aqui em cima, ó, sobre nós, home. Então aqui a gente já está fazendo a nossa navegação aqui dentro do Django, de forma dinâmica. Próximo passo aqui, pessoal, deixa eu só ir fechando algumas coisas aqui. Eu preciso criar o CSS aqui para a gente começar a trabalhar, tá? E como é que eu faço isso? Se viermos aqui, ó, por exemplo, em Settings, a gente descendo aqui, ó, a gente tem, ó, o arquivo estático, que a gente tem que criar essa pasta aqui, ou seja, vamos fazer isso logo. Aqui na raiz do projeto, a gente vai criar uma pasta chamada static. E tem que ser escrito dessa forma por causa disso aqui, tá? Criei a pasta static. Aqui dentro eu vou criar a pasta CSS e o arquivo style.css. Aqui começa a nossa brincadeira com CSS dentro do Django. Vou colocar aqui, ó, vou só dar um reset aqui, né, já aproveitando. Vou zerar aqui o nosso navegador, né, com as configurações básicas dele. Deixar ele totalmente limpo, né? Então, fazendo aqui toda a configuração dele. A gente pode fazer aqui uma outra brincadeira, né? Que é vir aqui no template, né? Vamos pegar o componente, vamos vir aqui em header. No header aqui a gente coloca a classe como
header, tá? Vamos voltar aqui no CSS e vamos utilizar a classe header. Dessa classe a gente vai usar o background. Vamos alterar a cor, né? Background traço color. Botar aqui asterisco, FFF, mas não vai ser branco. Eu vou mudar aqui para vamos ver aqui esse lilás aqui, tá? Ponto e vírgula. Vamos mudar a cor, né, da nossa fonte. Dessa vez vai ser branco mesmo. E por enquanto vai ser isso, tá? A gente poderia até mudar lá o... Vou botar aqui, ó. Ah, uma outra coisa que a gente pode fazer para ficar legal é colocar a logo de um lado e o menu de outro. Então vou botar aqui um display flex, um justify content space. Vou botar o around mesmo, né, que não vai dar espaço lá nas bordas também. E o align items center. Então a gente já vai fazer isso aqui. Por hora, pessoal, vou ficar aqui, porque a gente ainda não configurou o nosso servidor. Se eu rodar aqui, ó, por exemplo, ó, ele não vai fazer nada, ele não vai alterar nada. Ah, tenho que vir aqui, ó, em settings, tá? Criar essa questão aqui. Eu vou já, eu deixei aqui comentar desse arquivo, né? Que é o static files diz, ou seja, os diretórios dos arquivos estáticos. Eu tenho que botar aqui o base dir apontando para static, tá? O que é o base dir? É o endereço, é uma constante, né, que traz o endereço do nosso site, tá? Por enquanto a gente tem só aquele IP, né, com a porta 8000, que é o 127.0.0.1/2.8000, mas isso vai ser alterado quando subir lá para o online, né, para a produção, botar no ar, né, vai ser alterado para o nome do site que vocês estão construindo. No caso, eu poderia usar aqui o meu de exemplo, que é o ricoazeredo.dev.br, tá? Então, ele vai ficar aqui nesse base dia. Se eu mandar para um outro sistema, quiser trocar o nome do endereço, do domínio, né? Aí eu posso trocar o domínio e apontar para essa constante aqui. E toda vez que aparecer essa constante, será visto como o endereço do site, tá? E onde que eu pego isso, pessoal? Se vocês olharem bem aqui, ó, o Django traz isso aqui na documentação, tá? Vou até abrir aqui. Ele traz aqui na documentação, ó, esses caminhos aqui, ó, que eu estou falando. Não estou tirando da minha cabeça, não, ó. Por exemplo, ó, load static, tá? Aliás, o static URL, aqui ele vem falando sobre como carregar, tal. Aqui ó, embaixo ele traz a questão do static files, né? Eu coloquei um pouquinho diferente do que está aqui, mas funciona também, tá? Então, a gente tem essas questões aqui. Não vou descer aqui mais, porque ainda daqui a pouco vai falar sobre imagens, que também ficam na static files, né, no arquivos estáticos, que é um arquivo estático, né, que ele considera, fica lá na pasta, mas isso daí vai ser uma outra questão mais para frente, tá? Nas próximas aulas a gente pode falar sobre isso. Então, ó, a gente ainda não está com o CSS aqui pronto. O que eu preciso fazer? Eu posso vir aqui em base HTML, eu tenho que carregar, né, conforme a gente viu ali, né, no exemplo lá do documentação do Django, eu tenho que fazer um load static para chamar os arquivos estáticos. E aqui embaixo eu vou criar o link, né? O link, deixa eu ver, link, para não ter que escrever tudo, a gente escreve link aqui, CSS. Aqui ele já traz meio que pronto, a gente só vai alterar isso aqui, ó. A gente vai alterar isso aqui.
Para que o Django carregue o CSS, a gente tem que vir aqui em escrever static css barra style.css. Então, beleza, salvei aqui. Vamos conferir se ele já carregou tudo certo. E olha lá, carregou certinho. Ó. O nosso CSS já está funcionando aqui. Obviamente, ele não está ainda bonito, né? Para fazer as alterações. Mas até vamos brincar aqui um pouquinho, né? Vamos dar um margem. Vamos lá, fazer a margem aqui de cima e embaixo. Vou botar aqui um rem, né? Que é uma unidade, e vou deixar zero nas laterais. Ou seja, aqui em cima e embaixo vai ficar um rem. Não, não vou botar margem não, vou botar padding. Padding, que é o espaçamento interno. Aí sim, um rem. E vou botar aqui um rem e zero. Então, quando vier aqui, ó, e atualizar, ele vai dar um espaçamento aqui, ó, entre eles. Um rem ficou até grande, mas, enfim, já está funcionando aqui. E vamos mudar esses carinhas aqui, né? Vamos lá, vamos pegar aqui vamos fazer um header A, que nave e A, né? Tá dessa forma. E vamos colocar um text, text decoration none. Opa, none. Vamos botar color fonte. Wait. Bold. Tá, vamos salvar. Vamos ver aqui se ele alterou. Ele até alterou para um, mas não alterou o outro. Não, ele tirou. Deixa eu ver aqui. Vou botar color. Esqueci de botar a cor. FFF. Vamos ver aqui. Beleza, ó, ele fez a alteração. Tá um pouquinho junto aqui um do outro. A gente pode até alterar aqui, ó. Botar um margem right. Margem right ou left, né? Left. Vou botar right mesmo. Right. Margem right. Botar 5 rem. Vamos ver se vai funcionar de bom. Provavelmente. Não pegou. Vamos pegar aqui margem left, melhor. Left. Vou botar um rem aqui que fica mais. Depois é só ajustar. Vamos lá, vamos ver aqui se ele carregou. Ele deu um espaçamento. Beleza. Então ele já separou aqui, a gente está fazendo, ó, o sobre nós já está mudando, ó, muda aqui, mas a parte principal aqui, que é a logo, ela não sofre nenhuma alteração, ó, se vocês olharem. Tá tudo meio que na mesma posição, só muda o conteúdo aqui. Então essa é a vantagem de trabalhar dessa forma aqui, de modularizar todas as coisas. Eu mudei em um lugar só e refletiu em todos eles, ó, tá vendo? Nada de alterou. O que a gente pode fazer aqui para finalizar esse vídeo aqui, nós podemos adicionar no nosso projeto o Bootstrap, tá? O que é o Bootstrap? Deixa eu abrir aqui o Chrome. O Bootstrap é um framework, né? Baseado em componentes HTML, né? Que trabalha CSS e JavaScript. Já traz algumas coisas prontas para a gente, tá? Então aqui no Google vou digitar Bootstrap 5, que é a última versão, no momento desse vídeo. Vou vir aqui, clicar aqui nesse primeiro link,
vou procurar aqui em download e vou fazer a inserção por CDN, tá? Descer aqui, ó, CDN, vou copiar esse cara aqui, vou voltar no meu VS Code, vou vir aqui no base, antes do CSS eu já vou colar ele aqui. E por que que eu faço isso antes? Porque o HTML ele lê de cima para baixo, tá? Então ele vai carregar primeiro esse cara aqui, primeiro esse, depois esse e por último o nosso. Então assim, se algum componente nosso estiver em conflito com o do Bootstrap e eu quero que o meu componente sobressaia, eu preciso que ele seja o último a ser carregado. Obviamente, vai ter alguns casos que ele não vai alterar, porque o Bootstrap às vezes trava algumas possibilidades, tá? Mas, de qualquer forma, a gente consegue trabalhar bem com ele. Então, ó, alterando aqui, ó, percebam que a nossa fonte está de um jeito, e atualizando ela mudou. Isso significa que o Bootstrap já está funcionando no nosso aplicativo, tá? No nosso sistema web. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Se você gostou desse vídeo, até para eu também saber como que vocês estão vendo esse vídeo, se isso está ajudando vocês, deixa um like aí, bota no comentário, se inscreva aí no canal aí. Eu estarei produzindo alguns outros vídeos relacionados à web, né, para compartilhar conhecimento com vocês, ok? Então, na próxima aula, né, a gente vai trazer mais informações sobre essa instalação e vai estar aqui na tela, né, em algum lugar aqui para vocês clicarem e continuarem, ok? Então, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.